negócio é o seguinte: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É simples assim. Então, e a nossa conversa é para quem está na busca, porque quem procura acha. Apenas faça. Quantas vezes você já ouviu essa frase nas redes sociais? Sempre tem aquele influenciador com a rotina perfeita, mostrando como ele acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, medita, lê um livro inteiro antes do café, treina, trabalha, estuda, tudo isso sem perder o ritmo, como se fosse um robô. E aí você olha para isso e pensa, beleza, vou tentar também. Eu também tentei. Só que, depois de uns 2 ou 3 dias, a gente começa a falhar. Volta para as redes sociais e o que aparece? Mais gente dizendo, você só precisa ter disciplina. Você poderia estar fazendo muito mais. E mesmo tentando, parece que a gente trava. E aquela sensação de que a gente é insuficiente aparece, que não tem força de vontade. E acabamos desistindo. Mas por que isso acontece? Porque mesmo querendo tanto entrar nessa rotina, a gente sempre acaba procrastinando. Por quê? A real é que a gente não é super-herói. Essas rotinas que são mostradas nas redes são completamente fora da realidade. E no fundo, você sabe disso. Mas mesmo assim, tenta provar para você e para o mundo que também consegue fazer igual. E aí, vem o tombo. Você falha miseravelmente, se sente mal e começa a se comparar de novo. Enquanto isso, tem gente por aí que nem liga para nada disso. E ainda assim, consegue fazer tudo o que precisa. E eu tô falando a gente, porque isso também aconteceu comigo. Eu não tô aqui para me vender como o senhor disciplina. Muito pelo contrário, eu sou falho como você, mas eu consegui ser mais disciplinado, sendo alguém que não liga para nada disso. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como ser essa pessoa, aquela que entende os próprios limites, que para de se comparar e, justamente por isso, consegue ser consistente. Porque a real disciplina não tá em seguir uma rotina inalcançável, tá em entender o que funciona para você e manter isso mesmo nos dias ruins. Ser uma pessoa disciplinada pode ser mais simples do que você imagina. Na maioria das vezes, tudo o que você precisa é fazer o básico e fazer bem feito. Me responde uma coisa, por que você tentaria acordar às 5 da manhã, jogar gelo no rosto e estudar até meio-dia, sendo que ainda não consegue estudar nem 2 horas com foco? Para que forçar uma rotina que não encaixa na sua realidade? O que acontece é que você começa o dia tentando fazer algo que não consegue sustentar. Se frustra, procrastina e o dia já desanda logo de cara. Agora, pensa comigo, e se você acordasse às 8? E começasse a estudar às 10, se comprometendo a ir até meio-dia? Você estudaria as 2 horas que sabe que dá conta. Cumpriria o que prometeu para si mesmo, sem estresse. E pronto, disciplina aplicada. Você foi consistente dentro da sua capacidade real. Isso é o que importa. Ser essa pessoa que não liga para tudo isso não é sobre ser negligente. É sobre entender o que funciona para você e respeitar seus próprios limites. E tem um ponto que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença. Não se comparar. Se alguém estuda 5 horas por dia e você só consegue 2, tudo bem. Cada um tem seu ritmo, seu momento, sua energia. Mas existe outro fator que pode atrapalhar bastante e que muita gente não leva em consideração: o ambiente. Eu só comecei a mudar de verdade quando mudei isso na minha vida. Na época, eu morava com meus pais. Estava numa situação confortável financeiramente por causa do meu pai. Mesmo querendo ser o cara disciplinado, mesmo querendo dar orgulho para ele, eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava confortável. E quando você está muito confortável, é difícil agir. E o ambiente físico também fazia diferença. Sempre gostei de acordar cedo, abrir as janelas, deixar o sol entrar e começar o dia com energia. Mas eu dividia o quarto com meu irmão, que trocava o dia pela noite. Às vezes já era meio-dia e o quarto ainda estava no escuro. Meu computador também ficava ali e trabalhar se tornava quase impossível. Nem arrumar a cama eu conseguia. Mas eu pensava, a culpa é minha, eu que tenho que dar um jeito. E eu tentei. Sempre fui um cara que gosta de rotina, de disciplina. Mas, depois que terminei a escola, simplesmente não conseguia mais fazer nada. Passei 3, 4 meses jogando o dia inteiro. Parei de treinar, de me alimentar direito, e aquilo foi me corroendo por dentro. Eu sabia que precisava mudar, mas não conseguia sair da minha zona de conforto.
Até que um dia eu fui morar sozinho. Mesmo com medo, mesmo com a voz interna dizendo para eu não fazer isso, eu fui. E foi aí que tudo começou a mudar. Minha disciplina melhorou, parei de me importar com rotinas perfeitas e comecei a focar só no essencial, fazer o simples, de forma constante. Foi o que me transformou. Então, se eu puder te dar um conselho, é esse. Pare de tentar ser o senhor disciplina. Faça o básico, saia da sua zona de conforto, cuide do seu ambiente. Você vai conseguir, eu confio em você.